Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal aqui no YouTube. Avivamento é hoje, é agora. Amém? Fica aqui que hoje eu vou falar de algo poderoso, poderosíssimo que tu deves saber. Fica aqui. Bom, basicamente, o título que eu coloquei é: não fales ou não diz o teu testemunho, não conta o teu testemunho para ninguém, não fala o testemunho para ninguém, não conta as maravilhas de Deus, não conta o que Deus tem feito na tua vida, não conta os milagres, as curas, as libertações que Deus tem feito, Jesus tem feito, a tua salvação, a tua redenção. Não fala isso. Porém, não é disso que eu quero falar. Simplesmente é um título que eu coloquei para poder captar a sua atenção, para que você agora possa escutar. Amém? Antes de eu passar mais para frente, quero me apresentar. Eu sou Pablo Rodrigues, sou apóstolo Pablo Rodrigues. Eu sou ministro da Palavra de Deus. Eu prego a Palavra de Deus e sou ministro do Espírito Santo aqui na Argentina e no Brasil. Amém? Temos feito a obra durante esses últimos anos e temos visto a manifestação da glória de Deus. Se você não viu, veja os vídeos que estão aqui no canal. Tem mais de 200 vídeos de curas, milagres, manifestação do poder de Deus, libertação, batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, se inscreva no nosso canal, é gratuito, você não tem que pagar. Amém? E nos ajuda a alcançar mais vidas. Amém? Fica aqui comigo um minuto mais. Bom, provavelmente, em algum momento da sua caminhada cristã, em algum momento de sua caminhada, Deus fez algo com a tua vida. A sua salvação, a sua redenção, a sua libertação, uma cura, um milagre, um milagre na tua família, em alguém da tua família, em alguém próximo, algum vizinho, alguém que tu conhece, ou através da tua vida, Deus te usou, amém, para a sua obra, para o seu reino. E é disso que eu quero falar aqui. Talvez você é uma das pessoas que não fala do que Deus tem feito na tua vida. Talvez você é uma pessoa que tem vergonha de falar: olha, Jesus me libertou, olha, Jesus me curou, olha, aceitei Jesus, Jesus me salvou, eu sou salvo, me arrependi, eu senti a presença de Deus, eu estou andando nos caminhos de Deus, etc, etc, etc. Talvez você não está fazendo isso porque você tem medo, porque você tem vergonha, ou porque você não entende o poder que há no seu testemunho. E de isso que eu quero te falar agora. A palavra de Deus nos conta, amém, no livro de Lucas capítulo 8, amém, em diante nós vamos ver a Jesus e o endemoniado de Gadara. Amém? O endemoniado de Gadara, uma história muito conhecida na palavra santa de Deus. E nós vemos nessa história a Jesus que foi ao encontro do endemoniado de Gadara, um homem que ninguém se aproximava dele, um homem que ele morava nos sepulcros, um homem que andava nu, sem roupas, correndo pelas ruas, gritando, dando vozes e espantando as pessoas, tendo um comportamento fora do normal, amém? Tendo um comportamento como se fosse de uma besta, de um animal. E Jesus foi ao encontro dele para libertar esse homem, amém? Esse homem, as pessoas colocavam cadeias, correntes para amarrar ele, amém? E se afastavam dele. Mas Jesus chegou para salvá-lo, Jesus chegou para libertá-lo. E de fato nós vemos que ele libertou a esse homem de uma legião de demônios.
uma legião de demônios, é uma quantidade enorme de espíritos imundos que estavam dentro desse homem, levando-lo a um estado, amém, de vergonha, um estado de prisão, um estado ruim, amém, um estado onde ele não tinha mais nem noção do tempo, nem noção de nada por causa dessa opressão, amém. Mas Jesus chegou para libertá-lo, e nós vemos nessa história muito conhecida que quando ele viu a Jesus, ele se prostrou aos pés dele, né? E os demônios falaram, amém, tu és o Santo de Deus, não nos mandes agora ao abismo, manda-nos a esse, amém, esse lugar onde estavam os porcos. E os porcos, diz a palavra de Deus, que se jogaram ao mar, amém, em meio de um barranco, de um monte, amém. Todos eles pereceram e esse homem foi livre. E logo esse homem foi apresentado, amém, diante de sua família, diante do povo, totalmente liberto, totalmente sarado, totalmente restaurado, amém. Mas eu quero te ler uma palavra, uma parte que está aqui escrita nessa palavra, amém. E diz em Lucas capítulo 8, versículo 38, e o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fez. Amém? Fica aqui mais um pouco. Bom, aquele homem queria se tornar um discípulo de Jesus. Pediu para Jesus, queria seguir ele, queria estar junto com ele, mas Jesus falou para ele, não, vai, se apresenta na tua família, conta para eles tudo que Deus fez na tua vida, conta o sobrenatural de Deus, o que aconteceu contigo, com tua vida, para a tua família, dá testemunho da tua libertação. E eu quero falar algo aqui. Será que você tem dado testemunho do que Deus fez na tua vida? Será que tu tens dado testemunho da libertação, da salvação, da cura, do milagre, da bênção, da prosperidade, de tudo que Deus tem feito? Será que tu estás sendo boca de Deus para outros? Ou será que tu tens vergonha e tu estás escondendo o nome de Jesus? E tu estás escondendo as maravilhas de Deus? A palavra de Deus diz em Salmos, divulgarei aos povos e às nações as maravilhas de Deus. Falarei aos povos e às nações as maravilhas que Deus faz. Amém? E eu quero te falar uma coisa. Há um poder extraordinário no testemunho, no teu testemunho. Pessoas serão alcançadas através do teu testemunho. Através de seu testemunho, pessoas serão alcançadas que eu não conseguiria alcançar, que ninguém conseguirá alcançar, só tu poderás alcançar. E aqui, essa passagem, amém, desse homem que andava correndo sem roupas correndo. Todo o povo tinha visto ele, mas ele não se envergonhou de falar, Jesus me libertou, Jesus rompeu as minhas cadeias, Jesus rompeu as minhas correntes, e Jesus agora me salvou. Eu creio que Deus é real e é verdadeiro. Quantas pessoas terão sido salvas através do testemunho do endemoniado de Gadara, do ex-endemoniado de Gadara? Muitos talvez foram salvos, muitos talvez foram libertos através desse testemunho. Muitas pessoas conseguiram a sua salvação. E eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que se você se envergonhar de Jesus, os anjos se envergonharão de você na presença de Deus. Deus sabe tudo o que nós fazemos. E você não precisa ter vergonha da sua libertação, da sua salvação, do seu milagre. Não precisa ter vergonha do seu testemunho. Sabe por quê? Porque esse testemunho é para a honra e glória do nome de Jesus. Quantas pessoas hoje têm vergonha de falar do nome de Jesus, de falar do que Deus fez, de falar da sua salvação, da sua libertação? Amém?
mas não tem vergonha de postar os seus corpos nas redes sociais, de mostrar, sensualizar nas redes sociais, mostrando os seus corpos nas redes sociais. Quantas pessoas não têm vergonha disso, mas têm vergonha de falar do nome de Jesus? Então reflita um pouquinho, enquanto você tem feito para o reino, em prol do reino de Deus. Será que, não, mas Deus não me usa nisso, não naquilo, mas você tem um testemunho na sua boca que pode alcançar uma vida? Eu falei do meu testemunho e falo do meu testemunho onde eu vou, porque eu sei que tem pessoas que serão alcançadas, por isso eu não me envergonho disso. Eu me envergonharia de não falar disso. Amém? Então reflita um pouquinho naquilo que tu tens falado ou não falado a respeito do que Jesus tem feito na tua vida. E reflita, amém? Um dia da manhã Jesus terá vergonha de você, ou Jesus te reconhecerá diante dos anjos, porque a Bíblia diz que ele vai se envergonhar de quem se envergonha dele. Amém? Se tu não falas dele aqui na terra, quando te encontrares com ele no céu, ele não te reconhecerá? Os anjos não te reconhecerão? Amém? Há poder miraculoso no testemunho. Pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser livradas do suicídio, da depressão, da miséria, de muitas coisas. Então, não dê ouvidos para o inimigo que coloca isso na tua cabeça, de te envergonhar e ter vergonha de falar. Não dê ouvido, porque isso é o trabalho do inimigo. Paralisar a voz de Deus, paralisar a palavra de Deus que corra, que se mova sobre a terra. Não seja mais um deles. Fala de Jesus, fala do que ele fez na tua vida, assim como aquele homem de Gadara fez, divulgando por toda a cidade: Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus quebrou as correntes da minha vida. Ele se transformou num evangelista. Ele passou a ser uma pessoa possessa, endemoniada, a ser um evangelista de cidades, de multidões. Então, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, quando você assiste esse vídeo, reflita naquilo que tu tens falado ou não ao respeito do nome de Jesus. Minha vida espiritual está esfriada, eu não tenho vontade. Sabe por quê? Porque tu não estás dando aquilo que tu recebeu. E um dos segredos para tu crescer espiritualmente é dar para outros aquilo que Deus deu para você. Imagina você ter o remédio de uma doença incurável e você escondê-lo. Reflita nisso. Ter o remédio de uma doença incurável e você escondê-lo, guardá-lo só para você. É algo triste, né? É isso que tu tens feito ou tu tens dado testemunho? Então eu te encorajo, dá testemunho do que Deus fez e você vai ver quão grandes coisas Deus fará com a tua vida. Se tu não falas o testemunho para teu vizinho, para teu irmão, para aqueles que estão do teu redor, como que tu um dia vais falar para multidões? Como que um dia tu vais pregar numa igreja ou numa congregação se tu tens vergonha de falar para uma, duas pessoas? Amém? Que Deus te abençoe. Reflita nessa palavra, reflita nisso que eu estou falando aqui e não pare a palavra de Deus, deixa que a palavra de Deus flua através da sua vida. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá um like, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te cuide e te prospere, em nome de Jesus.